Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 20 a 26. Discurso inaugural. As bem-aventuranças e as ameaças. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levantou os olhos para os seus discípulos e disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós, que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, levantando os olhos para os discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Lucas 6, 20. Hoje é 7 de setembro de 2022, dia da independência do Brasil. Nesta quarta-feira, da 23ª semana do Tempo Comum, a liturgia nos mostra as bem-aventuranças, escritas por São Lucas, com sutilezas um pouco diferentes da versão de São Mateus. Em Mateus, Jesus está sobre a montanha, discursando para os seus discípulos, que são o sal da terra e a luz do mundo. Já o texto de São Lucas fala de Jesus se dirigindo a uma multidão entre os seus discípulos e discursa a partir de um lugar plano. A montanha, cujo alto fica perto do céu, representa maior proximidade com o Pai. Já o plano, no pé da montanha, significa maior proximidade com as coisas da terra. Desta forma, Lucas foca esse texto nas pessoas comuns que precisam ser catequizadas, apontando o caminho do céu não só para os seus, mas também aos curiosos que ali estavam para o que aquele homem enigmático tinha para oferecer. Didaticamente, Nosso Senhor aproveita-se da situação para ensinar os preceitos da verdadeira fé, capaz de conduzir a humanidade à plena felicidade. As bem-aventuranças são princípios fundamentais para viver de maneira cristã. É um resumo da nova lei apresentada por Jesus e são destinadas a todos, sem exceção. Destaca as disposições e conduta moral e espiritual que devemos ter e nos incentiva a ver o rosto de Cristo no próximo, para sermos semeadores da retidão e da dignidade, da paz e da alegria. As bem-aventuranças dizem respeito ao futuro dos simples e humildes, ou seja, todos aqueles que puseram as suas esperanças na eternidade e não nos bens desta terra. As bem-aventuranças
são o perfume do Senhor participando da história humana. E quando o Mestre diz: bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Ele incorpora a presença da luz, nos convidando à alegria quando as coisas ficam difíceis ao falarmos dele e proclamarmos o seu Evangelho. Sim, porque as forças mundanas, e mundano é tudo aquilo que vai contra Jesus e seus ensinamentos, pode ser uma situação ou uma pessoa, visível ou invisível. Sim, porque as forças mundanas lutarão bravamente para que a salvação não nos alcance. Não é nas riquezas, não é nos prazeres, muito menos nas aparentes alegrias que este mundo pode oferecer, onde se encontra a verdadeira fonte da nossa realização. Jesus revela a fragilidade das conquistas terrenas, advertindo os ricos sobre o destino de suas ações. Ai de vós, diz ele. Aí, daqueles que se entregam às paixões pervertidas, à ambição destemperada por dinheiro e à vanglória dos elogios bajuladores. Tudo isso deve ser causa de grande ruína, porque não passam de coisas apenas temporárias, bens que têm prazo de validade e chegam ao seu ocaso, minguando ao nada. Por isso, Jesus nos incentiva a procurar uma vida ordenada, cuja finalidade esteja no cumprimento determinado da própria vocação, servindo-se dos bens deste tempo apenas na medida em que forem necessários e justos. Do contrário, aquele ai de advertência sempre estará sobre nossa fronte. A pregação de Jesus sobre as bem-aventuranças mostra o desejo divino de que o homem se converta e seja realmente livre e salvo. Mostra também que ele permite os nossos padecimentos e infortúnios, para que voltemos os nossos olhos para a eternidade e não prendamos glórias a este mundo. Se é para esta vida, ou seja, a vida eterna, que pusemos a nossa esperança em Cristo, nós somos os mais dignos de compaixão. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pescadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei, medida de dia e de noite. Pois a estrada dos malvados só leva à morte. Deixa-nos grande promessa quando diz: alegrai-vos neste dia e exultai-vos, pois grande será a vossa recompensa no céu. Mas temos que entender que o que é digno de prêmio, quem seguir as orientações passadas nos versículos anteriores, onde o Mestre fala em pobreza, em espírito, aflição e consolo, mansidão, fome e sede de justiça, misericórdia, pureza de coração, promoção da paz, filhos de Deus, injúria e perseguição por causa da justiça e da verdade. Quando nos apresenta as bem-aventuranças, Jesus revela a sua alma e diz que quem de nós tiver uma parecida com a dele viverá no reino dos céus. Esperança que receberemos se seguirmos suas palavras e seus ensinamentos, se deixarmos o Espírito moldar nossos corações para torná-lo semelhante ao do Senhor. As bem-aventuranças são promessas nas quais resplandece a nova imagem do mundo e do homem, que Jesus inaugura, e nas quais os valores se invertem. Quando o homem caminha com Jesus, então, ele vive com novos critérios.
Vamos fazer um bom exame de consciência e identificar o que mais nos atrapalha no progresso da nossa vida espiritual. Se você é daqueles que diz que está tudo certo e não tem nada para melhorar, tenha certeza de que está perdendo uma grande oportunidade de se aproximar do Pai. Agora, se você é daqueles sedentos pelo amor de Deus, mãos à obra. Deixe de lado a preguiça e comodidade. Vá à missão. Peça as graças do Espírito Santo. Tenha a alma livre e renovada e caminhe com passos firmes na estrada que leva ao reino do qual somos herdeiros. Paz e bem.